Aí vem a nossa questão, que é o seguinte: oba, eu sei que se eu vou fazer então a descrição do campo eletromagnético, tem que aparecer o F-mini, porque esse é o cara, essa é a entidade do campo eletromagnético. Ele é necessariamente esse cara, certo? E uma das coisas também que eu convido vocês, aqui eu não vou ter muito tempo para poder mostrar isso, é que é o seguinte: quando a gente define esse cara, a gente já demonstra desse jeito, a gente já tem garantido duas das 4 equações de Maxwell. Fica aqui um exercíciozinho para vocês, né? Eu não vou ter tempo de abrir isso, mas dado que o F-mini é definido desse jeito, existe uma regrinha que é o seguinte: essa identidade é válida, eu vou explicar o que é isso que eu estou escrevendo. Esses colchetes significam antissimetrização, ou seja, significa o seguinte: esse cara daqui, certo? Só para colocar, esse cara daqui é por definição, então esse del, e aqui fica de exercício vocês verificarem, é muito simples. A única coisa que vocês precisam fazer é abrir e usar aqui derivadas parciais comutam. Esse cara daqui, por definição, é 1/6. Aí o que você faz? Escreve os índices da forma como eles estão e vai fazendo trocas, permutações desses índices, invertendo o sinal. Então, ó, menos faz uma troca de índice. Então, troquei esses índices daqui, ó. Troquei. Agora, troca o sinal de novo, troca mais um índice. Troca o sinal, muda mais um índice. Troca de sinal, eu acho que vocês pegaram a ideia, certo? Pega a expressão. Cada permutação de índice, vocês invertem o sinal. Vão ter 6 objetos, vão ter 6 parcelas. Se vocês abrem o F-mini desse jeito e tudo, e usam que as derivadas comutam, esse cara daqui vai dar 0. Quando ele dá 0, quando você analisa as componentes, certo? Ou seja, vai substituindo mi, ni e sigma por 1, 2, 3, 0, 1, 2, 0, 1, 3. Sempre que vocês fazem isso, vocês vão obter o seguinte: se vocês colocam mi, ni ou sigma igual a 0, um deles igual a 0, somente um deles, as equações, e vocês veem as equações que vocês obtêm, vocês vão obter que, vocês vão perceber coordenada a coordenada que rotacional do E é menos del B del T. E se vocês colocam mi, ni e sigma só como sendo 1, 2 e 3, vocês obtêm divergente de B igual a 0. Ok? Ou seja, essas duas equações, que são as equações homogêneas de Maxwell, elas são uma manifestação geométrica do tensor eletromagnético. O simples fato do tensor eletromagnético existir e ser covariante implica nessas duas coisas. Certo? Necessariamente. Você não precisa falar nada. Não precisa falar nada, na verdade. Enfim, eu não tive que falar nada de dinâmica. A única coisa que eu fiz foi o seguinte: esse cara é um tensor, porque o A é um vetor. Dado aquelas... Isso tudo aqui é só definição natural. A partir do momento que você define os potenciais, necessariamente você já chega nessa informação. Ou seja, isso daqui é totalmente geométrico. Não tem nenhum argumento que você tem que colocar. É tudo geometria. Então, geometricamente, o próprio espaço-tempo já converge para esses resultados. Aí, o que a gente precisa é pegar as equações homogêneas, que é a primeira, que é a lei de Gauss, do campo elétrico, e a lei de Ampère, que são os termos que aparecem as correntes. Essas que a gente vai usar, essas que a gente vai determinar usando teoria clássica de campos. Ok? E aí vem a nossa descrição. Como nós vamos obter a teoria clássica de campos? Então, né, depois de 5h30 de curso, vamos lá. Teoria clássica de campos. Demora, tarda, mas chega. Teoria clássica de campos. Aqui no caso, né, de campos relativísticos. Claro, como o campo eletromagnético é um exemplo. Vamos lá. O que a gente viu aqui é o seguinte. A gente viu que no contexto da relatividade, a nossa ação é L de tal, certo? Aqui eu vou até colocar LR, só para falar que é o da relatividade, certo? Na verdade, como aqui já vai ser da relatividade, não tem problema. Como a gente viu, para o contexto de um campo, a gente obtém uma densidade lagrangiana. Aqui nós temos 4 dimensões. Então, qual que seria o esperado? O esperado seria que a nossa ação fosse o quê? Esse L bonito, d tal, aí aqui dx, dy, dz, certo? Pela aula que a gente fez ontem. Quando a gente faz a densidade lagrangiana, a nossa integração da lagrangiana no espaço que vai retornar a lagrangiana de fato. Porém, a gente vai fazer uma ligeira diferença. A gente não vai definir a nossa lagrangiana desse jeito, a de campo. Por quê? Porque esse cara daqui não é invariante. Não é invariante. Uma coisa que a gente vai fazer, para descrever esse cara, a gente vai fazer o uso do dt. Então, para definir a parte de campo, a gente vai usar aqui dt. Por que a gente vai usar dt? Porque esse elemento de volume, dt, dx, dy, dz,
ele é um elemento invariante. Como é que a gente sabe disso? Só pegando aqui a analogia, certo? O resultado que vocês se lembram. Quando a gente troca de referencial, o tempo dilata e os comprimentos contraem. O tempo dilata por um fator gama e o comprimento reduz por um fator gama. Então, a dilatação de um com a contração do outro não modifica. dt dx dy dz é a mesma coisa que dt', dx', dy', dz', que eu vou chamar carinhosamente de d4x. Ok? Ou seja, aí vem a mesma vantagem. Se esse cara é um invariante e esse elemento de volume é um invariante, a minha lagrangiana também vai ser uma invariante. Então é muito mais fácil fazer a descrição de campo clássico assim, em termos dessa descrição. Aí o que a gente faz? Gira a manivela. A variação da ação tem que ser igual a zero. Aí, quanto é que vale a variação da lagrangiana? Por aí vai. Faço todos aqueles raciocínios. Se vocês forem reparar, o exemplo que eu fiz, que era o da corda, era integral da lagrangiana dt dx. Certo? Aqui é dt dx dy dz. O que eu fiz para a coordenada x, naquele caso, vai acontecer para a coordenada y e para a coordenada z. Se vocês se recordarem, qual era o resultado que a gente obteve? A gente obteve como derivada com relação ao tempo, derivada da lagrangiana com relação a φ ponto, mais derivada com relação a x, a derivada da lagrangiana com relação à derivada do campo, menos dl dφ igual a zero. A gente tinha obtido isso para o caso da corda, certo? Agora, olha só, se a gente também tem coordenada y e z, o que vai acontecer? Aqui vai aparecer derivada com relação a y do campo, derivada com relação a y, certo? Vai aparecer o análogo. Que eu vou condensar tudo dessa forma. Del mi, del L, del mi φ, menos del L, del φ, igual a zero. Essa daqui vai ser a equação de Euler-Lagrange para campos clássicos compatíveis com a relatividade. Reparem que isso aqui é o seguinte, olha, tem índice embaixo e esse cara daqui é um objeto com índice em cima. Como é que eu sei falar isso? Porque tem índice embaixo no denominador. Logo, isso é índice em cima quando está no numerador. O que esse cara daqui é? Derivada com relação à componente temporal e aqui derivada temporal. Derivada com x, derivada com x. Derivada com y, derivada com y, derivada com z, derivada com z. É uma soma. Vai dar exatamente aquela equação de Euler-Lagrange para todas as coordenadas. Ok? Bom, então essa daqui vai ser a equação. Então o que a gente vai precisar fazer agora, e aí sim vem uma das análises interessantes, que é qual é a lagrangiana do campo eletromagnético. No caso do campo eletromagnético livre, a de interação a gente já sabe. A gente precisa saber quais são as equações do campo eletromagnético livre. Certo? Para fazer isso, a gente sabe... Agora, a gente já tem uma vantagem. Eu não sei qual é a lagrangiana, mas eu sei que se eu pegar ela e jogar aqui, vai me retornar o quê? As equações de Maxwell. Necessariamente são as equações de movimento. Ok? Então, primeiro o que a gente vai fazer vamos definir a lagrangiana do campo eletromagnético, que é a lagrangiana livre. Ok? Como é que a gente vai fazer isso? A gente vai fazer isso da seguinte forma. A gente tem princípios que norteiam a determinação da lagrangiana. Ok? Primeira coisa é o seguinte. Nós estamos no contexto da relatividade especial. Então, primeiro de tudo, a gente tem que ter um princípio de localidade. A nossa lagrangiana, em um certo ponto, não pode depender dos campos em um ponto diferente. Certo? Por quê? A gente tem que ter uma noção de localidade. Então, cada ponto, a lagrangiana em cada ponto do espaço só pode depender do campo naquele ponto do espaço. Ou das derivadas do campo naquele ponto do espaço. Certo? A lagrangiana em um ponto x não pode depender dos campos numa posição y, porque isso seria equivalente a violar o princípio de causalidade e falar que a informação viaja mais rápido que a luz. Então, isso daqui nos fala o quê? Isso aqui nos fala que a lagrangiana ela é uma função que depende. Aqui no caso, né? Aí aqui é o seguinte, eu estou escrevendo em termos do potencial, por quê? Porque, lembrando, a descrição lagrangiana do campo eletromagnético é feita pelo potencial, certo? Como a gente já tinha discutido exaustivamente. Então, a lagrangiana ela pode depender do potencial, das derivadas do potencial e, possivelmente, das coordenadas. Nada impede, certo? Nada impede, ok? Só relembrando, né? Aqui não tem soma nenhuma, tá? Aqui é argumento da função. Aqui tem uma vírgula separando, tá? Não vai achar que eu estou somando isso, não. Aqui é argumento da função. Então, o princípio de localidade fala com que a lagrangiana em cada ponto dependa do campo naquele ponto,
das derivadas do campo possivelmente naquele ponto e possivelmente das coordenadas naquele ponto. Ok? Então essa é a primeira coisa que a gente tem que colocar. Segunda coisa que a gente tem que colocar é o seguinte, a gente sabe que essa lagrangiana vai retornar as equações de Maxwell. A gente sabe disso. Tem que retornar. Agora, as equações de Maxwell, elas são equações o quê? Elas são equações diferenciais lineares de primeira ordem. Isso é importante. Primeiro, se elas são lineares, né? Então aqui, na verdade, vou colocar duas coisas, né? Vamos colocar assim primeiro. Então, as equações de Maxwell. Primeira coisa, as equações de Maxwell são equações lineares. Se elas são equações lineares, isso significa o quê? Equações lineares necessariamente implicam que você não pode ter campos multiplicando um com o outro. Então significa que isso aqui significa que a nossa lagrangiana ela tem que ser no máximo quadrática nos campos. Por quê? Porque olha só, aqui a gente tem derivadas com relação a derivadas. A gente vai derivar a lagrangiana com relação a del A. E del A está relacionado ao campo eletromagnético. Se tiver derivadas do campo, se tiver o campo elétrico ou o campo magnético a mais potências do que duas, necessariamente a gente vai ter produtos de campos, o que gera equações não lineares. Certo? Na verdade, aqui lineares e primeira ordem também, né? Isso acaba envolvendo também. Mas enfim, aqui eu vou colocar só a parte de lineares. Né? De primeira ordem eu vou deixar separado aqui. Mas enfim. E além disso, a gente sabe que a nossa equação, a nossa lagrangiana tem que ser invariante. Por construção. Ou seja, ela tem que ser obtida por contrações. Agora vamos lá, olha, ela tem que ser no máximo quadrática nos campos. Eu sei que ela tem que conter o tensor eletromagnético, ela tem que ter esse tensor eletromagnético. Ela não pode ter mais do que 2 tensores eletromagnéticos. Por que ela não pode ter mais do que 2? Porque se tiver mais do que 2, vai ter mais do que quadrático nos campos. Certo? Ou seja, não tem muita alternativa. Eu não vou colocar aqui todas elas, porque eu não construí tensor de Levi-Tivita com vocês e nada do tipo, mas na prática, quando você pega esses requerimentos, sobra, na realidade, sobra 3 possibilidades de lagrangiana. 3 possibilidades. Uma delas não gera equações de movimento, ela gera equações do tipo 0 igual a 0, o que não está errado, certo? 0 igual a 0, mas para a gente não vai fazer diferença. Então sobram 2, que são equivalentes. É porque uma das lagrangianas aparece em termos aqui do tensor eletromagnético, outra aparece em termos do tensor dual. Não vou falar dele aqui. Certo? O tensor dual é um campo que... O tensor dual é basicamente o tensor eletromagnético trocado. Onde aparece o campo magnético, na verdade aparece o elétrico e vice-versa. Ele é obtido de uma outra forma, mas ele não vai adentrar aqui, não quero alongar essa discussão. Na prática, a forma mais natural de você pensar na lagrangiana é como sendo proporcional a F mini. F mini. É uma das poucas alternativas. É quadrática nos campos. Tem que estar todo mundo contraído, porque tem que ser um escalar, certo? Não pode ser vetor nem nada, é um invariante, tem que ser um escalar. Então tem que ser alguma coisa desse tipo. É uma das coisas mais naturais que a gente tem para pensar. E, de fato, quando a gente coloca o requerimento de que as equações de Einstein, as equações de Maxwell, elas têm que ser satisfeitas. Então, quando a gente coloca que as equações de Maxwell, elas têm que ser obedecidas, mas que S é mínimo, porque a gente chega numa lagrangiana do tipo L é igual a menos 1/4 F mini. F mini, que é a lagrangiana do campo eletromagnético. Ok? Necessariamente aqui. A lagrangiana do campo eletromagnético livre. Ou seja, a lagrangiana do campo eletromagnético total, a lagrangiana total vai ser o quê? Vai ser a lagrangiana menos 1/4 F mini mais a lagrangiana de interação, que é associada àquele L de interação que a gente obteve, né, como sendo EAV. Ok? Aqui eu vou só fazer, eu não vou por questões de tempo, eu só vou comentar o seguinte. Como a gente viu, a lagrangiana ela se relaciona com essa daqui com alguma espécie de integração no espaço, certo? Com fatores gama a mais, de forma conveniente.
Essa daqui é a interação com uma carga pontual, porque a gente fez a construção. Carga vezes velocidade para uma carga pontual, talvez vocês concordem comigo, isso é corrente. Corrente. Certo? Quando você pega a carga vezes velocidade de uma carga pontual. Isso é a corrente da carga associada. Se a lagrangiana está associada, aqui eu vou só apelar para a boa vontade de vocês, tá, gente? Eu não vou mostrar isso porque não vou ter tempo. Mas olha só, se aqui aparece, por conta disso, a gente pode escrever a lagrangiana de interação como sendo o potencial com a corrente. Se essa lagrangiana é uma espécie de densidade, o que seria natural? Seria natural que, em vez de aparecer a corrente, aparecesse a densidade de corrente. Certo? Aqui eu estou só apelando para a boa vontade de vocês, tá, gente? Desculpem por isso. Mas esse cara daqui, quando a gente vai fazer realmente a quantificação, ele é, aqui no caso, A vezes J, que é a densidade de corrente. Certo? E de forma, então, que a nossa lagrangiana total vai ser esse cara mais esse cara daqui. A nossa lagrangiana total. E aí vem a pergunta, esse cara realmente passa as equações? Será que essa realmente é a lagrangiana correta? Porque eu construí ela com vocês aqui, mas o que garante que ela está correta? Vamos fazer, certo? Vamos mostrar aqui que ela está correta. Então, olha só, temos aqui a nossa lagrangiana, menos 1/4 de F mini, mais a J. Ok? Então, vamos lá. O que eu vou ter que fazer? Vamos pegar aqui as equações, né, de Lagrange e mostrar, né, o que mostra isso daqui, o que gera. Ok? Então, primeira coisa, né, vamos calcular o mais simples de todos. Primeiro, vamos calcular esse cara. Só uma coisa, o nosso campo aqui, quem que é o nosso campo φ? Nesse nosso caso aqui, o nosso φ é exatamente o A. Certo? A gente está fazendo tudo em termos do A, que é o nosso potencial para o campo eletromagnético. Né? Então aqui vai aparecer o nosso A. Eu vou fazer com o A com o índice embaixo, ok? Mas eu podia fazer também com o índice em cima, não tem problema. Então o que eu vou fazer? Olha, esse cara daqui, vamos lá, olha, esse cara daqui, ele vai ser o quê? Ó? Então, primeiro, né, derivada do L com relação a A. Ok? O que vai ser esse cara? Reparem que o F mini, ele não tem o A explicitamente, ele só tem derivadas do A. Ele é só derivada do A. Então a única dependência com potencial é no termo de interação. Então esse cara daqui vai ser o quê? Vai ser derivada com relação a ni de A mi J mi. Certo? Quem que vai ser esse cara? Esse cara daqui vai ser... Olha, aqui a ideia é o seguinte, né? O jeito mais fácil de se fazer esse tipo de análise é o quê? Escreve esse cara daqui como sendo o seguinte. Escreve ele aqui desse jeito, ó. Vou escrever ele assim, ó. Esse cara aqui vai ser J ni eta mini. Certo? Eu acho que ninguém vai ter problema disso. Produto escalar. Esse cara daqui, quando eu for derivar ele, vocês concordam que esse cara daqui vai continuar com aquele J, vai continuar com aquele eta, e esse cara daqui vai dar um delta de mi ni, porque derivada de A com relação a A só vai ser 1 se os A's forem a mesma componente. Se você deriva uma componente com relação à outra, vai dar 0, ok? Ou seja, esse cara daqui, no final de contas, né, quando você analisa, vai dar o quê? Esse cara daqui vai dar exatamente J ni, perdão. Quando você faz aqui as contas do delta e tudo, ok? Só comentando o que aparece. Então, né, aqui a gente tem. E segundo, né, só para deixar claro, eu não especifiquei direito quem que é esse J. O vetor J, quando você vai pegar ele em componentes, ele é ρ J, ok? Densidade de carga, densidade de corrente. É um quadro vetor natural, ok? Beleza. Agora o que a gente precisa fazer? Agora a gente precisa fazer basicamente a derivada com relação à derivada de A ni do nosso F mini. Ok? Para determinar exatamente as equações. Aqui tem um jeito muito estratégico de se fazer isso. Esse cara daqui, né, funciona, tá? Tô só avisando. Esse cara daqui pode ser visto como um F quadrado. Quando é que é a derivada de F quadrado? É 2 vezes F derivada do F. Certo? Só que olha só, esse cara aqui era um número, não tinha índice sobrando aqui. Certo? Então também não pode ter índice sobrando aqui. Então aqui F mini. Essa daqui é uma identidade. Aqui no caso eu vou apelar um pouquinho para... aqui é a notação covariante. Então assim, eu tenho que apelar um pouquinho para as formas de se usar a notação. Agora uma coisa que é importante. Reparem que esse mini eles estão sendo somados. Só que aqui esses caras aqui não são índices de soma. Eles não são índices de soma, eles são índices livres.
Então, para poder fazer essa derivada, eu necessariamente eu não posso colocar... o somatório é independente da derivada. Então, eu tenho que só trocar o nome dos índices, tá? Aqui eu vou colocar sigma rho, aqui eu vou colocar sigma rho. Tranquilo? Eu espero que todo mundo perceba que é a mesma coisa. Eu estou continuando somando. Só que esse cara é independente da derivada. Entende? Eu estou derivando uma contração. Então, por independência dos somatórios, a gente tem que trocar o sinal. Né? A gente tem que trocar os índices. Agora, olha só que maravilha. O que a gente vai fazer? Vamos abrir o F em termos da sua definição. Então, em vez de F mini, o que eu vou escrever? F sigma rho, eu vou escrever del sigma a rho menos del rho a sigma. Ok? Naturalmente. Né? A definição do tensor. Agora, olha só, quem que é esse cara? Vai continuar o 2F sigma rho aqui, e agora essa derivada. Agora, olha só, reparem. Eu estou derivando uma coisa com relação a ela própria, só que com índices diferentes. Esse primeiro daqui só vai dar certo quando mi for igual a sigma e quando ni for igual a rho. Se eles forem diferentes, eu estou derivando coisas diferentes. Uma com relação à outra vai dar zero. Então esse cara daqui vai dar quanto? Vai dar delta sigma mi, delta rho ni. Por quê? Só vai dar diferente de zero. Isso aqui dá 1 quando esse cara daqui foi igual a mi, esse cara foi igual a ni. E vai dar zero caso contrário, que é exatamente esses deltas. Menos, mesma coisa aqui. Só que aí vai ser, né? Vão ser com as relações contrárias, certo? Então aqui vai aparecer rho mi e aqui vai aparecer ni sigma, ok? Aqui eu tô apelando para o entendimento de vocês dessa notação covariante, porque não tem muito jeito de fazer esse processo sem ser assim. Mas só reenfatizando, certo? É porque só vai dar diferente de zero quando esses índices aqui forem iguais, ok? Necessariamente. Agora, olha só, 2 vezes F sigma rho desses caras daqui, né? Deixa eu só recopiar esse cara daqui. O que é isso tudo? Vamos analisar o que vale esse cara, porque vocês vão ver que é muito simples. Esse cara daqui vai ser o seguinte, 2 vezes F, olha só, aqui está falando que o sigma tem que ser igual ao mi e que o rho tem que ser igual ao ni. Então, o que eu vou fazer? Eu vou trocar o sigma pelo mi e vou trocar o rho pelo ni. Ok? Menos 2 vezes F. Agora eu vou trocar o rho pelo mi e o sigma pelo ni. Ou seja, ni, mi. O tensor eletromagnético ele é antissimétrico. Então o que eu posso fazer? Eu posso trocar o sinal dele aqui e inverter a ordem dos índices, porque ele é antissimétrico. Isso tudo aqui vai dar o quê? Vai dar menos 4 F ni mi. Agora olha só, a gente derivou esse cara, a lagrangiana do termo livre, não é menos 1/4 esse cara? Ou seja, esse primeiro termo daqui pra gente, na nossa equação, ele vai passar o quê? Menos 1/4 vezes menos 4 F ni mi. Então esse cara daqui, né, na verdade, só esse termo aqui de dentro do parêntese, vai dar pra gente o quê? Ele vai dar pra gente F ni mi. E esse termo daqui só vai dar pra gente o quê? Vai dar J ni. Ok? Ou seja, qual que é a equação que a gente obteve? Daqui a gente obtém que del mi F ni mi é igual a menos J mi. Ok? Essa aqui é a equação que a gente obtém via teoria clássica de campos. Agora, é muita conta, certo? É uma conta atrás da outra. Aqui, mas reparem que tudo aqui que eu fiz é baseado na notação covariante. Eu não introduzi nada mais do que simplesmente adequar com a notação. Agora, esse cara daqui, será que ele realmente corresponde às equações de Maxwell? Será que realmente corresponde? Perdão, aqui é igual a mais, né? Aqui é mais. Por quê? Porque aqui é menos J, passa para o outro lado positivo, né? Claro, aqui é mais. Eu vou fazer um exemplozinho aqui com vocês, certo? Fazer um exemplozinho. Vamos pegar aqui mi igual a 0. Pode ser? Então, ou seja, vai ficar... perdão, mi não. Ni igual a 0. O que essa expressão daqui vai passar para a gente? Olha só, esse cara daqui vai ser del 0 F 00 mais del 1 F 01 mais del 2 F02 mais del 3 F03 é igual a J0. Ok? Só reescrever esse cara com mi igual a 0 como exemplo. Agora, olha só, o que é esse cara daqui? O 00, o F00 é 0. Então, esse primeiro termo dá 0. Esse cara daqui, se vocês se recordarem, era menos EX. Se vocês voltarem naquela matriz que eu escrevi. Esse cara daqui é menos EY. E esse cara daqui é menos EZ. O que aqui está escrito? E esse cara daqui, né, vai ser igual ao quê? Esse cara daqui vai ser igual a... Peraí, deixa eu só ver isso aqui. Não, perdão, esse cara é mais.
Aqui é linha zero, coluna, certo? Seriam exatamente esses caras daqui do tensor, olha, só para poder... Aquele cara dali é o... Deixa eu ver aqui. Ah, tá, ok. É só... Aqui no caso eu tô... Aqui me desculpem, eu dei uma coxambrada, vocês, porque aqui eu representei com o índice embaixo, né? Lá eu obtive a expressão com o índice em cima. Na prática, quando você troca o índice baixo em cima, só muda alguns sinais dos campos. Mas, enfim, mas os campos elétricos continuam sendo os elétricos, magnéticos, só muda o sinal entre eles. Perdão, esse daí eu tive, esse aqui realmente acochambrei vocês. Mas, de fato, enfim, quando vocês pegam a componente realmente, quando você pega a componente 0,1 com tudo índice em cima do campo, aqui realmente vai ser é x, é y e é z, tá? Isso aqui eu não estou mentindo, não, tá? Só acreditem, porque nesse momento o tempo está corrido. E esse cara daqui, componente 0 do tensor, do vetor de momento, vai ser exatamente o ρ. Agora, o que está escrito aqui? Coordenada com relação a x do EX, mais coordenada do y com relação a y do EY, mais coordenada com relação a z do EZ, igual a ρ. O que esse cara daqui é? Esse cara daqui é divergente de E igual a ρ, que é uma das equações não homogêneas, certo? Aqui, por que não tem ε0? Porque, relembrando, sistema de unidades naturais. A gente está adotando, desde o início, C igual a ε0 igual a μ0, desde o início. Ok? Desde o início. E se vocês pegam aqui com Ni igual a 1, 2 e 3, vocês vão pegar as três componentes do rotacional de B. Todas elas rotacional de B igual a J, né, e tudo. E, ou seja, e a outra, né, quando a gente pega Ni igual a I, ou seja, 1, 2 e 3, a gente obtém exatamente rotacional de B igual a μ0J. Opa, μ0 não, porque a gente está considerando μ0 igual a 0, né? A gente considera J mais del E, del T, completando as quatro equações de Maxwell, certo? E só um último detalhe que eu gostaria de enfatizar aqui, que é uma informação que sai de graça para a gente. Olha só, a equação que a gente pegou é essa. Olha só que interessante. Aplica em ambos os lados, aplica a derivada com relação a Ni. Em ambos os lados. A igualdade satisfeita. Agora, olha só. Esse cara daqui é simétrico em Mi e Ni. Você pode inverter que dá na mesma. E esse tensor é antissimétrico. Quando você pega uma coisa simétrica com uma antissimétrica e contrai, dá zero. Então esse cara todo aqui vai ser 0 é igual a del Ni, J Ni. O que é esse cara? Esse cara daqui vai ser derivada com relação ao tempo de ρ mais divergente de J igual a zero, que é a equação da continuidade. Então a gente, inclusive, obtém a própria conservação da carga pelo próprio formalismo, certo?